para que possamos iniciar a palestra de hoje. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos todos reunidos em Seu nome. Que Jesus esteja conosco, nos envolvendo com todo o Seu amor e a Sua paz. E os trabalhadores do bem, os amigos espirituais, possam nos inspirar, nos encher de confiança e coragem para trilharmos os nossos caminhos. Que seja possível contar com meu mentor Erasmo Gurgel na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a terceira revelação. Nós iniciamos com o livro A Gênese, capítulo 1. Revelar é tornar fato conhecido, é toda ideia nova. O caráter essencial de toda revelação é a verdade. Todas as religiões tiveram seus reveladores, que não tinham o conhecimento de toda a verdade, mas tiveram a sua razão de ser providencial. Isso porque eles foram apropriados ao tempo, ao meio em que viveram e também ao caráter do povo aos quais falaram e aos quais eram superiores. A primeira revelação foi personificada em Moisés. Na qualidade de profeta, Moisés revelou um Deus único, soberano Senhor, Criador de todas as coisas. Teve duas vertentes esta revelação de Moisés. Tinha a sua lei civil ou disciplinar, que era uma lei absoluta, despótica, se impunha pela força e não admitia discussão. A outra vertente é a sua lei divina, que foi promulgada no Monte Sinai através dos 10 mandamentos. Neste sentido, ele formulou toda a verdadeira fé e serviu como um verdadeiro farol para toda a humanidade. A segunda revelação está personificada em Jesus Cristo. Jesus manteve da lei antiga, da lei de Moisés, apenas o que estava relacionado à lei eterna e divina. Ele rejeitou o que era puramente disciplinar, o que era transitório. Acrescenta a tudo isso a revelação da vida futura e das penas e recompensas que acompanham o homem depois de sua morte. Para Jesus, já não é mais o Deus terrível de Moisés, mas o Deus que é Pai, que dá a cada um segundo as suas obras. A doutrina de Jesus, ela é conselheira, é livremente aceita e só se impõe por persuasão. A doutrina de Jesus, ela vem reforçar este Deus que é soberanamente justo e bom. Ele é imparcial, é misericordioso. E desta forma, com esta modificação deste Deus, ele consegue modificar os costumes e as relações sociais. Jesus fez do amor a Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, estabelecendo a igualdade dos homens diante de Deus e também toda esta situação que permite que todos nós também nos igualemos, fornecendo a fraternidade universal. Quando Jesus traz esta revelação dos atributos de Deus, somado à imortalidade da alma e também ao conhecimento da vida futura, como eu disse, modifica tudo. Modifica a forma como as pessoas se tratam. As relações sociais são modificadas, o que impõe novas obrigações aos homens.
E isso faz com que os homens encarem a vida de forma diferente. Se nós estudarmos o Evangelho de João, no capítulo 14, também no capítulo 16, nós podemos ler: muitas das coisas que digo ainda não compreendem. Existem muitas outras a dizer que também não compreenderiam, por isso falo por parábolas. Mais tarde enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará. Os homens tinham necessidade de consolações, mas eles precisavam ter conhecimentos que só poderiam ser adquiridos com o tempo. Num século de emancipação intelectual e liberdade de consciência, a ciência precisaria se desenvolver, trazendo algumas leis importantes, o conhecimento destas leis. Então, nós vamos recordar que todo fato desconhecido que é explicado é uma revelação. Portanto, as ciências são todas revelações. Copérnico, Laplace são reveladores. Nesta época, os homens que tinham necessidade de conhecimentos, eles não aceitavam nada cegamente. Sabiam que precisavam pesquisar, ter o autoexame para o conhecimento destes ensinamentos novos. E é aí que os ensinamentos começam a surgir em diversos pontos da Terra. Milhares e milhares de informações. Portanto, a terceira revelação tem um caráter coletivo. Não está personificada num homem apenas, mas é fruto de ensinamento que chega a milhares de pessoas. Pessoas de diferentes idades e condições. Como a predição em Atos 2, versículo 17 e 18. Eu derramarei o meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonhos. A mediunidade se produziu em milhares de pontos sobre a terra porque os espíritos estão por toda parte. Portanto, a terceira revelação, o Consolador, que é o Espiritismo, é o conjunto de todos os ensinamentos que foram divulgados pelo plano espiritual a estes médiuns. É todo este trabalho de pesquisa que foi coletado por Kardec e tantos pesquisadores para formarem a codificação. A revelação espírita terá duplo caráter. A revelação divina, que é fruto de ensinamentos dados pelos espíritos encarregados por Deus de informarem, de esclarecerem os homens sobre fatos que ignoravam. E também a revelação científica. Todos aqueles que receberam e que transmitiram estas informações não estavam livres de se esforçarem para pesquisá-las. Me explico melhor. Eles não eram seres passivos, dispensados de observação e pesquisa. Eles precisavam utilizar a sua razão e o seu livre-arbítrio. A doutrina, ela não foi ditada por completa e também não está imposta à crença cega. É deduzida pelo trabalho do bem e também pela observação dos fatos que os espíritos colocam diante dos olhos e dão as informações necessárias. Informações que devem ser estudadas, que o homem comenta e compara, tira consequências para fazer as devidas aplicações. O que caracteriza a doutrina espírita é sua fonte divina. É sim iniciativa dos espíritos transmitir estes ensinamentos, mas é fruto do trabalho de elaboração dos homens. Todos estes conhecimentos que modificaram caráter, costumes,
crenças e hábitos dos homens, influenciando em suas relações. Nós podemos afirmar que os espíritos ensinam tudo o que é necessário para que o homem se conduza à verdade, mas abstém de revelar aquilo que o homem pode descobrir por si mesmo para ter experiência. O grande número de observações e também de assuntos diversos que eles divulgam, os espíritos nos informam, exigem também conhecimentos diversificados e aptidões mediúnicas especiais. Novamente, nós afirmamos que a revelação foi feita parcialmente e continua sendo feita neste instante. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde veio, para onde vai. Ele sabe por que sofre, sabe por que está na terra e em tudo vê a justiça de Deus. Também sabe que a alma progride sem cessar através das inúmeras existências até que possa se tornar perfeita e se aproximar de Deus. Sabe que todos foram criados da mesma forma, partindo então do mesmo ponto de princípio, simples e ignorantes. Todos têm a mesma essência e aptidão para progredir pelo livre-arbítrio. Todos terão a mesma destinação, um dia se tornarão espíritos puros. Pelo Espiritismo, o homem ainda sabe adquirir força moral, coragem, consolação nas aflições. Ele tem confiança no futuro. Ele crê que pode se aproximar daqueles seres que amou. Pode reencontrá-los, pode conversar com eles. A partir de tudo isso, ele sabe que o futuro pode ser melhor do que o dia de hoje. Além de tudo, acrescenta a moral de Jesus, conhecimentos dos princípios que unem vivos e mortos. E tem os conhecimentos essenciais sobre a alma, da qual Jesus deu apenas uma noção. Com tudo isso, o homem adquire e compreende a solidariedade que une todos os seres, encarnados e desencarnados, todos irmãos, todos iguais perante Deus. Isso nos traz caridade e fraternidade como necessidade social. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Espiritismo é a ciência nova que revela existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Jesus disse: "Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento." O Espiritismo diz: "Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la." O Espiritismo ensina tudo o que Jesus ensinou, não tem nada diferente. Pelo contrário, o Espiritismo desenvolve, explica e ensina de uma forma clara, em termos fáceis, para todos o que Jesus ensinou. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius diz que a religião há de tornar o homem justo e bom, há de apurar os sentimentos, há de formar o seu caráter. A religião, que não é força viva, transformando o homem para melhor, não é religião. E no livro O Espiritismo Aplicado, Eliseu Rigonati nos diz que o Espiritismo, ou melhor, a religião espírita, visa dar a certeza da imortalidade da alma, libertar a consciência humana, revelar a permanente evolução dos seres e explicar racionalmente o Evangelho de Jesus. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. E quando eu estava estudando para esta palestra, eu desejava saber qual seria a reflexão de hoje.
meu amigo espiritual informa: nós sabemos que a doutrina espírita não foi ditada por completo. Ela é incessante. Chega a todo tempo informação para nós sobre diversos assuntos, informações pessoais e coletivas, informações políticas e sociais, filosóficas. Todos nós somos médiuns, uns em menor grau, outros bem ostensivos. Todos nós podemos receber inspiração ou intuição dos espíritos. Por que nos desesperamos? Se nós temos a certeza de que eles estão bem perto de nós, cuidando, velando, fazendo o possível para que nós estejamos caminhando no bem, no correto, no verdadeiro. Se nós prestarmos bem atenção, e meu amigo me mostra uma senhora que adentra a porta, encarnada, amigos, e ao seu lado um espírito que a aflige, que a atormenta, e ela adentra a casa pedindo socorro, porque não sabe o que fazer com todas as suas torturas espirituais. Quando ela adentra a casa e é bem amparada pelos trabalhadores materiais, ele também é socorrido pelos trabalhadores espirituais e recebe tantas informações quanto nós, de que nós não morremos, de que nós só padecemos pelos infortúnios que nós mesmos buscamos, que nós podemos voltar para os braços amorosos do nosso Pai Eterno. Portanto, os espíritos nos acolhem e todos nós podemos ser socorridos. Os espíritos nos informam que tudo o que nós passamos é porque nós devemos passar para a nossa evolução. Por que nós não nos entregamos nos braços da espiritualidade e não nos permitimos receber dia após dia estas inspirações e estes ensinamentos que nos conduzem a um mundo melhor, onde todos nós cumprimos os nossos reais deveres, onde todos nós somos bondosos e caridosos uns com os outros, onde todos nós deixamos a nossa vida de lado para estender a mão àquele que chora e que tem fome. Meu amigo informa, a doutrina espírita realmente nos liberta das nossas mazelas mentais, nos liberta dessas necessidades materiais que só são ilusões temporárias e nos dão a certeza de que todos nós que estamos aqui reunidos em matéria e em espírito somos parte de uma mesma família, família de Deus. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada nesta noite e mais ainda pela inspiração do mentor. Que possamos fechar os olhos para uma prece. Amado Pai, como é grande o seu amor por nós, permitindo que este intercâmbio seja feito, permitindo a certeza de que tudo está no caminho certo, Senhor. Nós agradecemos a Jesus, que é o nosso mestre, e nos ensina a nos tornarmos pessoas melhores, retas, com uma conduta irrepreensível. Eu agradeço ao mentor e a todos os amigos espirituais que inspiraram os meus irmãos durante a palestra. Que seja feita a sua vontade, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos.